Saudações a todos, mais um vídeo do canal Vai na Bíblia e hoje vamos falar sobre igreja. Será que é mesmo necessário frequentar uma igreja para ter um relacionamento com Deus? Nada mais é do que um conjunto de regras estabelecidas pelo homem na tentativa de ter um relacionamento com Deus. No caso da igreja é uma outra história e é sobre isso que nós vamos falar nesse vídeo aqui. O principal sentido da palavra igreja, inclusive escrita com I maiúsculo, se refere à igreja no sentido espiritual, composta por todas as pessoas que entregaram sua vida a Jesus Cristo. Independente de onde uma pessoa estiver fisicamente, se ela está em Cristo, ela tem a salvação e ela faz parte da igreja. A Bíblia ensina que a igreja é a noiva que Jesus Cristo vem buscar. A Bíblia também ensina que a igreja é como uma construção, onde nós somos as pedras e Jesus Cristo é ao mesmo tempo o construtor, o alicerce e a pedra angular. Toda a base da igreja está em Jesus Cristo. A Bíblia também diz que a igreja é o corpo de Cristo. Jesus Cristo é a cabeça da igreja e nós, individualmente, somos membros desse corpo. Mas a pergunta é, se eu já faço parte da igreja, no sentido espiritual, do corpo de Cristo, ainda assim eu preciso frequentar uma igreja local? Bom, a primeira coisa que a gente precisa entender é que, assim como uma pedra sozinha não forma uma construção, e um membro sozinho não forma um corpo, assim também não é possível ter um relacionamento com Deus permanecendo sozinho, ou então se reunindo apenas com pessoas que não fazem parte do corpo de Cristo. Uma vez que nós passamos a fazer parte da família de Deus, é necessário que nós andemos em comunhão com os nossos irmãos. Por isso que quando nós falamos de igreja local, nós não estamos falando de uma instituição religiosa, nós estamos falando de pessoas, de seres humanos. Afinal, a existência de uma igreja espiritual e invisível tem como consequência uma igreja visível, que é a comunhão entre essas pessoas. Essa comunhão dá origem a uma comunidade e essa comunidade é conhecida como igreja local. A grande maioria das cartas escritas por Paulo no Novo Testamento foram direcionadas às igrejas locais da época. Igreja de Coríntio, Éfeso, Filipos, Tessalônica, entre outras. Fazer parte de uma igreja local não traz a salvação, mas é uma consequência dela. É a mesma relação entre a graça de Deus e as boas obras. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não pelas obras. Mas praticar as boas obras é uma evidência da nossa fé e da nossa salvação. Assim como a fé sem obras é morta, também não existe vida em Cristo sem se reunir como igreja. Agora, quantas pessoas precisam estar reunidas para formar uma igreja local? A Bíblia diz que onde 2 ou mais pessoas estiverem reunidas em nome de Jesus, ali ele estaria. Ou seja, ali existe uma igreja. Veja bem que não é fazendo qualquer coisa que tais pessoas estão reunidas como igreja. São pelo menos 2 pessoas buscando um relacionamento com Jesus Cristo. Mas a pergunta é, um grupo pequeno, sem vínculo com uma comunidade maior, ainda assim pode ser considerado como uma igreja local? Bom, se esse grupo é um grupo fechado que pretende continuar pequeno, ele foge completamente do principal objetivo da igreja, que é a pregação e expansão do evangelho. Agora, se esse grupo pretende se consolidar e crescer como uma igreja local, nós temos que fazer uma pergunta muito importante. Como surgiu esse grupo? Será que a pessoa que iniciou esse ministério foi mesmo direcionada por Deus? Ou será que ela não foi motivada por questões pessoais? Da mesma forma como existem motivações legítimas para uma pessoa iniciar um novo ministério, também existem motivações erradas. Alguns podem ser motivados pelo orgulho, ou pela decepção, ou pela ganância, ou pela vaidade. Várias pessoas receberam supostas visões ou sonhos de Deus ao longo da história e criaram novas igrejas. E a consequência disso foi o surgimento de inúmeras seitas. Nós falamos sobre isso no vídeo Seitas e Heresias. Por isso, não é qualquer igreja local que é uma igreja de Cristo. O que define se uma igreja é uma igreja de Cristo não é a boa vontade do líder e nem o que está escrito na placa da igreja, mas sim o que é ensinado dentro da igreja. Mas aí que tá, se a verdade bíblica é uma só, por que então existem tantas igrejas diferentes umas das outras? Basicamente por 2 motivos. 2. O primeiro motivo são questões doutrinárias. Muitas heresias surgiram e contaminaram a igreja ainda nos primeiros séculos, o que acabou gerando divisões e, consequentemente, o surgimento de novas igrejas.
Nós falamos sobre isso no vídeo A Origem da Bíblia, Católicos e Evangélicos. E posteriormente, estas novas igrejas foram se diferenciando umas das outras por adotarem diferentes linhas ou posições teológicas, que são doutrinas não obrigatórias. Nós falamos sobre isso no vídeo Seitas e Heresias. Contudo, hoje em dia, pela grande quantidade de igrejas que nós temos e por tudo que já foi construído e pesquisado ao longo da história, iniciar uma nova igreja por questões doutrinárias é muito perigoso. O risco de construir algo sem alicerce e formar um corpo sem cabeça é muito grande. Vale muito mais a pena buscar uma igreja fundamentada na palavra. E o segundo motivo são questões culturais. Muitas igrejas surgiram e ainda surgem hoje em dia através de pessoas que foram enviadas para uma outra igreja, visando um diálogo maior com uma cultura local. E se existe algo que não deve ser ignorado na pregação do Evangelho, é o aspecto cultural. É óbvio que deve-se rejeitar aquelas noções que estão em oposição ao Evangelho, mas também devem ser respeitados os valores que estão em comum e que servem ao Evangelho de Cristo. Um ótimo exemplo disso é a pregação de Paulo em Atenas, se utilizando da crença deles num Deus desconhecido para apresentar o Deus que se revelou através de Jesus Cristo. Inclusive, nós podemos perceber como algumas recomendações para a igreja de Coríntio eram bem diferentes das recomendações para as outras igrejas da época. E o principal motivo foi o aspecto cultural. E uma pergunta que é muito comum as pessoas fazerem: se a igreja foi criada por Deus com o propósito de ter um relacionamento com Ele, por que então nós encontramos tantos problemas e escândalos dentro da igreja? Inclusive, esse acaba sendo o principal motivo pelo qual muitas pessoas não querem ou então deixam de frequentar uma igreja. E aqui também nós podemos encontrar dois motivos principais. O primeiro são os falsos cristãos. Existem pessoas que se infiltram na igreja local com a intenção de futuramente serem líderes para satisfazer seus próprios desejos pessoais. Você já ouviu aquela expressão lobo em pele de ovelha? Já, né? Então, essa frase inclusive vem da Bíblia. Você não sabia. Mas também tem pessoas que frequentam assiduamente uma igreja, mas não fazem parte do corpo de Cristo. Não houve um novo nascimento. Normalmente são pessoas nas quais não se consegue identificar uma transformação de vida. Elas simplesmente frequentam a igreja por influência dos pais ou por conveniência e acabam se acostumando com a vida na igreja. Porém, nós não temos condições de saber se uma pessoa nasceu de novo ou não. Às vezes pode ser que a pessoa está passando por um processo um pouco mais demorado de conversão. Mas mesmo assim, somente Deus é quem sabe aqueles que lhe pertencem. Já o segundo motivo pelo qual nós temos tantos escândalos e problemas na igreja é o próprio ser humano. Se o objetivo da igreja é preparar pessoas para manifestar o reino de Deus na terra, significa que Deus não trabalha com pessoas prontas. Do contrário, elas não precisariam ser preparadas. A verdade é que a igreja é como um hospital, repleto de pessoas feridas e machucadas com o propósito de serem curadas. E a pergunta é: se eu vou enfrentar todos esses problemas na igreja, por que ainda assim eu preciso frequentar uma? Porque a Bíblia ensina que o crescimento e a maturidade só vem através do tempo e da preparação realizada dentro da igreja. São as tribulações e as dificuldades que nós enfrentaremos dentro da igreja que irão moldar nosso caráter e nos farão mais semelhantes a Jesus Cristo. Afinal, é onde nós vamos nos relacionar com pessoas diferentes, com personalidades diferentes e com temperamentos diferentes. Ou seja, teremos que exercitar a paciência, a mansidão, o domínio próprio, a bondade, a benignidade e principalmente o amor. E foi exatamente para isso que Jesus Cristo nos chamou. E provavelmente o principal tratamento de caráter realizado dentro da igreja é a submissão a uma liderança. Afinal, apesar de sermos todos iguais aos olhos de Deus, por uma questão de ordem, Deus estabeleceu funções, ministérios e, consequentemente, autoridades dentro da igreja. Pessoas pelas quais nós seremos confrontados, desafiados e muitas vezes, talvez aos nossos olhos, incompreendidos e injustiçados. Muitas vezes vamos discordar de certas atitudes e teremos opiniões diferentes. Mas se isso não ferir as Escrituras, devemos continuar em obediência. Pense na igreja como a Arca de Noé. Permanecer dentro dela poderia parecer quase insuportável, mas fora dela a tempestade era muito pior. Sua decepção com pessoas jamais poderá ser motivo para você deixar de frequentar uma igreja.
A verdade é que a maior prova viva da ação de Deus na história da humanidade é a igreja. Sem a igreja não haveria pregação do Evangelho e sem a pregação do Evangelho não haveria salvação. Você é livre para escolher uma igreja com a qual se identifique melhor. Só é preciso tomar muito cuidado para não acabar entrando numa seita. E para evitar isso, é bom você assistir e estudar o nosso vídeo Seitas e Heresias. Contudo, se você procura uma igreja perfeita, eu sinto lhe dizer, mas assim que você fizer parte dela, ela deixará de ser perfeita. Deus abençoe, a gente se vê no próximo vídeo. Um abraço.